História de quando meu namorado engravidou a minha irmã. Pra vocês entenderem, eu sou a irmã do meio e ele engravidou a minha irmã mais velha. Enfim, eu comecei a namorar e depois de um tempo levei ele pra minha casa pra conhecer os meus pais. A gente fez um churrasco ali em família, tudo certo. Até que, em uma certa hora que estava eu e minha irmã só, ela pegou e me disse que não tinha gostado dele e que não ia forçar a simpatia. Eu achei super sem noção da parte dela, mas deixei quieto. Até que começou a chover muito forte, e como ele morava longe, minha mãe deixou ele dormir em casa. E como a gente tinha acabado de começar a namorar, minha mãe não deixou a gente dormir juntos. Então eu dormi em um quarto e ele em outro. Só que eu sempre acordo de madrugada pra beber água, fazer xixi e enfim. Então, nesse dia não foi diferente, eu acordei, mas eu vi uma coisa muito estranha. Quando eu fui pra cozinha pegar água, minha irmã tava lá, só de calcinha e sutiã. Fiquei sem entender nada, já posto a parte 2. Eu fui babaca por me afastar um pouco da minha melhor amiga. Lembrando que esse é meu primeiro vídeo aqui na conta, então se você não me segue, já me segue aí. Bom, eu tenho uma melhor amiga que a gente se conhece desde o 3º ano. E agora a gente já está no 6º. Ou seja, faz mais ou menos 3 anos que a gente se conhece. A gente sempre conta nossos segredos uma pra outra, porque já faz 3 anos de amizade, então já a gente já se confia bastante. Mas o problema não é esse. Não sou eu a única melhor amiga dela. Ela também tem uma outra melhor amiga, que se conhece há muito mais tempo que eu. Porém, essa minha outra melhor amiga dela, ela é muito popularzinha. Ela se acha, só fica com populares e etc. Ou seja, eu não gosto que ela fique com ela porque ela é muito popular e às vezes abandona a minha melhor amiga. Então eu não gostava muito dela. E bom, um dia eu e minha melhor amiga brigamos, mas por uma besteira. E daí a outra melhor amiga da minha melhor amiga, ela veio lá e me empurrou e quase que eu caí da escada. E ela falou: "Ei, se toca, garota, você não pode tratar minha melhor amiga assim." Ela foi bem agressiva. E daí minha melhor amiga foi lá em direção a nós. Ela ficou me olhando seriamente sem falar nada e falou: "Eu concordo." Eu fui pra enfermaria que eu até ralei as minhas costas e torci o pé. Não chegou a ter que ir embora da escola, porém eu fiquei bem chateada. Então, gente, eu me afastei dela por isso. E lembrando que isso foi atualmente. E aí, eu sou babaca? E a moça falou: "O seu quarto é o último no corredor, só não chega perto de um quarto que não tem número, não tem nada, não tenta abrir a porta, não chega perto daquele quarto." E ele falou: "Tá." Dormiu. No dia seguinte ele ficou um pouquinho curioso, até porque todo mundo ficaria. E resolveu olhar no buraco da fechadura. Quando ele olhou, tinha uma velhinha sentada. Ele achou estranho, mas voltou pro quarto. No dia seguinte ele foi lá de novo. Olhou na fechadura, só que ele só conseguiu ver, coisas vermelhas, um vermelho assim. Não entendeu nada. E foi na recepcionista perguntar o que tinha acontecido naquele quarto que ninguém poderia chegar perto. E ela falou: "Então, alguns anos atrás o marido matou uma esposa lá dentro. E a gente trancou o quarto e nunca mais abriu. Só que todo mundo que se hospeda aqui no hotel fala que aquele quarto é meio que mal assombrado. E eles conseguem ouvir e ver o espírito da mulher. Só que tem uma coisa que é muito estranha. Todo mundo diz que o olho dela é completamente vermelho." Kenny, ó, você pode até me trair um dia e eu não perceber, mas das minhas amigas, você não passa despercebido. Gente, a minha amiga acabou de me falar que descobriu uma traição através da pasta de dente dela. Eu já ouvi muita história de traição, mas essa pra mim é o auge do auge. Eu, particularmente, nunca gostei dele, porque ele é daquele tipo de pessoa que gosta de exibir o que tem. Ai, coisas caras. Nossa, passei no posto de gasolina, enchi o tanque. A minha amiga era tão apaixonada nele que ela sabia exatamente tudo que ele gostava. Tudo que ele ia fazer o dia inteiro. Ela sabia exatamente todos os compromissos dele. Ou pelo menos achava que sabia, né? Um dia ele foi viajar a trabalho, minha amiga decidiu ir junto. Ele foi pra uma reunião e ela foi conhecer a cidade. Aí à noite eles se encontraram e antes de dormir ela foi escovar o dente e viu que a pasta de dente estava sendo apertada no meio e não na ponta. E tanto ele quanto ela apertavam sempre na ponta. Eu falei: "Amiga, pelo amor de Deus, ele não pode ter mudado o lugar de apertar?" A partir daí ela começou a investigar e além da traição, ela descobriu uma mentira muito maior. Like para a parte 2. Kenny, ó, voltaram pra São Paulo e ela decidiu ir conversar e contar tudo isso pra sogra dela. Como a sogra sempre viajava, ela deu muita sorte dela estar em casa nesse fim de semana. Aí a sogra falou assim: "Nossa, que saudade de você, eu não vejo você desde o tempo que você namorava meu filho." Ela falou: "Como assim? Eu ainda namoro." Ela falou: "Não, tem uma menina vindo aqui em casa e fala que é namorada dele." Aí ela contou tudo pra sogra e ela falou assim: "Ué, peraí, no dia que você tá me falando que ele viajou pra trabalhar
e você foi junto, a namorada dele estava nos Estados Unidos. Então, de qualquer forma, não é ela que está apertando a pasta no meio. O que a sogra fez? Decidiu passar a senha do computador do filho dela pra ex-nora, ou atual nora, não entendi. E aí ela entrou e descobriu que ele traía todo mundo. Várias meninas, inclusive ele ia pra casas de dança pra adultos e traía lá também. Minha amiga terminou com ele, mas depois voltou. Interesseira, talvez. Mas o bom de saber que tem chifre é que ajuda na manutenção, né? Limpeza. História super assustadora de como a minha tia faleceu. Pra contextualizar, há 5 anos atrás a minha tia ficou grávida. O que foi muito estranho, porque alguns meses antes os médicos disseram que ela nunca poderia ter filhos. E ela e o marido dela tentaram por anos. Bom, até que mais ou menos 2 semanas depois que o bebê tinha nascido, ele faleceu. E eu não sei porquê, mas por algum motivo a minha mãe não me contou, o que é estranho. Mas de qualquer forma, depois disso a minha tia percebeu que as coisas não estavam acontecendo do jeito que ela queria na vida dela. Então ela decidiu se aproximar de Deus. E todos os domingos nós íamos na casa dos meus avós para um jantar em família. E um dia, enquanto estávamos lá, minha tia fez um tumulto falando que Deus não estava dando as respostas que ela pedia. E eu não sei o que ela quis dizer com respostas. Aí meus avós expulsaram ela porque ela estava agindo como uma louca. Na mesma noite, às 3 horas da manhã, nós ouvimos alguém batendo na porta. E pra surpresa de vocês, era a minha tia. Minha mãe chamou ela pra entrar porque se sentiu mal. E sentiu que ela era a única que ouvia a minha tia. Ela fez todo mundo se sentar na mesa de jantar e pegou um tabuleiro de Ouija. Segue, curte e comenta para a parte 2. História super... Parte 2 da história assustadora sobre como a minha tia faleceu. Como eu disse, ela nos fez sentar na mesa da cozinha e pegou um tabuleiro de Ouija. Ela disse, eu descobri como eu posso obter algumas respostas. Eu só sinto que preciso de vocês para me rodearem de energias positivas. Minha família é muito religiosa, então nós não mexemos com essas coisas. Mas minha mãe se sentiu mal por ela, então deixou ela usar em nossa casa. Mas ela não queria eu e minhas irmãs por perto, então ela nos mandou para o quarto. Na manhã seguinte, eu acordei e perguntei para minha mãe o que aconteceu com a situação do tabuleiro de Ouija. Minha mãe só disse que foi muito assustador. Porque antes ela pensava que era um monte de besteira, e ela disse que ela e meu pai não tocaram no tabuleiro. Porque, como eu disse, eles eram muito religiosos e não mexiam com essas coisas. Mas aparentemente o tabuleiro disse pra ela não comprar uma casa com os números 2, 1, 5. 2 anos depois, minha tia se casou de novo e ela e seu marido acabaram tendo 2 filhos. Então eles compraram uma casa nova, e não tinha os números nela. Um de seus filhos quebrou acidentalmente a porta de vidro, então eles se mudaram para uma nova casa que tinha esses números. Exatos 2 dias depois, a casa pegou fogo e ninguém sobreviveu. História do dia que eu descobri que a minha amiga era traficante de drogas. A história de hoje é verídica, mas não foi enviada por uma seguidora. Ela aconteceu com a Bia Cassie. Esse é o motivo pelo qual você nunca deve confiar inteiramente nas pessoas. No meu primeiro ano em São Paulo, eu não conhecia ninguém na cidade e não ganhava muito bem. Então decidi dividir um apartamento com outras 4 meninas. Logo ficamos muito amigas. Uma das meninas viajava várias vezes pro Rio e isso era um pouco estranho. Ela dizia que era para visitar a família. Até aí tudo bem, nenhuma de nós éramos de São Paulo. E eu também visitava minha família com muita frequência. Mas o problema é que quando ela voltava, ela ficava muito estranha e não gostava que ninguém entrasse no quarto e no carro dela. Só que isso só acontecia quando ela voltava do Rio. Nós sempre assistíamos séries juntas, uma no quarto da outra. Mas isso nunca acontecia quando ela voltava. Ela trabalhava como motorista de aplicativo e vivia reclamando que ganhava pouco. Mas sempre tinha dinheiro para poder comprar aquilo que queria. Eu fui diagnosticada com uma doença que só 400 pessoas no mundo têm. E ela me fez virar uma super-heroína. Minha mãe sempre disse que eu era uma criança bem ativa e fazia de tudo. Mas ela nunca pensou que fosse algo além de um jeito brincalhão. E nós ficamos arrasados quando descobrimos que era algo muito mais sério. Tudo começou no meu aniversário de 12 anos. Fizemos uma festinha bem simples no quintal. No meio da festa comecei a ouvir gritos. E logo reconheci que era a voz do meu irmão. Ele estava no meio da rua sendo atacado por um cachorro e tinha sangue por toda a parte. Então eu fui correndo pegar o cachorro, mas ele estava tremendo muito, então meu pai jogou um pedaço de carne para ele. Então fomos correndo para o hospital e meu irmão precisou levar alguns pontos. Mas o médico parecia estar mais interessado na minha reação. Ele começou a fazer várias perguntas para os meus pais. Perguntou se eu sempre me metia em situações assustadoras sem medo nenhum. Por algumas semanas eu me senti um rato de laboratório. Era exames toda hora e finalmente recebi o diagnóstico. O médico disse que eu tinha uma doença super estranha, mas eu me sentia uma garota normal. Essa doença destruiu o lado do meu cérebro que sente medo. Os meus pais pareciam tristes, mas eu estava bem. Eu aprendi a viver com a doença. Até que eu entrei na adolescência e foi aí que começou tudo dar errado. Um dia, voltando da escola, eu encontrei um cara super estranho na rua. Ele mandou eu ir na direção dele, então eu fui. Quando eu cheguei perto, ele tirou uma faca do bolso. Mas ele achou minha reação tão estranha que mandou eu ir embora.
Então eu peguei a faca dele e saí correndo. A partir desse dia, minha mãe ficou super protetora. Eu só não entendia por que essa doença salvou a minha vida. Uma semana antes do Natal, eu fui convidada para uma festa na casa da minha melhor amiga. E adivinhem, minha mãe não deixou eu ir. Era injusto eu não sair por causa do medo dela. Então eu decidi não obedecer ela e fui mesmo assim. Ah, e o que vocês não sabem é que eu roubei o carro do meu pai também. Na hora eu pensei que fosse a melhor saída e hoje é meu maior arrependimento. Eu dirigi até a festa e ela estava sensacional. As pessoas estavam dançando nas mesas, dançando muito e tinha uma banda super legal. E eu acabei ficando com o meu crush pela primeira vez. Lá pelas 3 da manhã, muita gente já estava dormindo, mas eu ainda estava super acordada. Mas eu ainda sentia que estava faltando algo nessa aventura. Então eu acordei o meu crush e perguntei pra ele se ele queria dar uma volta comigo. Saímos da festa e fomos até uma montanha bem alta. Eu estava super feliz. Por anos eu sonhava com isso. Mas até hoje eu tenho trauma do que aconteceu depois. A gente estava subindo morro, ouvindo música e se divertindo muito. E de repente eu vi faróis de carro vindo na nossa direção. Imediatamente virei o carro pro lado. O carro já tinha passado pela gente, mas o nosso carro já estava fora da pista e já não dava mais tempo de consertar. Então a gente bateu em algo e eu desmaiei. E acordei no hospital com a minha mãe me encarando enquanto chorava. E eu só perguntava por ele. Será que ele estava vivo? Especial 3 em 1 da Fefe. História número 1. Um homem chamado Jim tava brincando com a filhinha dele de 2 aninhos o dia inteiro. Pelo menos às 4 horas da tarde ele resolveu que ele ia começar a fazer o almoço. Ele parou de brincar com a filha dele e foi cozinhar. Depois de mais ou menos 1 hora cozinhando, ele tava tipo, pronto. Ele tava com muita fome, a filhinha dele também. Porque eles estavam esperando a mulher voltar. Porque ela tava trabalhando e, enfim, estavam esperando ela. Quando a mulher dele chegou, ela subiu, botou as coisas dela lá em cima e sentou na mesa pra comer com eles. Cortou a carne, comeu e falou, meu Deus, amor, essa comida tá muito boa, o que que é? Então ele olhou pra ela e falou, então, é nossa filha. E amanhã é a sua vez. História número 2. Mais um dia comum. Tava todo mundo numa sala de aula, assim, devia ser, sei lá, 8º, 9º ano. Os alunos estavam vendo um filme e depois eles iam ter que fazer uma prova sobre o filme, sabe? Aí viram o filme, foram fazer a prova. A sala tava em completo silêncio. Até que um menino resolveu, tipo, estalar o pescoço. Só que foi, tipo, muito alto. E a sala toda começou a rir, porque todo mundo achou engraçado. Enfim, ok. Aí um menino, chamado Kevin, resolveu fazer a mesma coisa. Ele queria ser engraçado e fazer todo mundo rir. Mas quando ele estalou o pescoço, começou a tremer e caiu, tipo, duro no chão. Todo mundo, tipo, olhou pra ele, tentou entender o que tava acontecendo, só que ninguém entendeu. Chamaram a ambulância, mas infelizmente quando a ambulância chegou lá já era tarde demais. E ele acidentalmente se matou, estalando o pescoço. História número 3. Um cara chamado Jerry se envolveu num acidente de carro. Tava muito machucado e numa situação muito crítica. O carro que ele bateu era de uma menina de 16 anos que morreu na hora. A ambulância chegou, levou o Jerry pro hospital e foi colocado imediatamente pra cirurgia. Mudaram ele e começaram a fazer cirurgia. Quando começaram a fazer cirurgia nele, ele percebeu que ele não tava de fato, tipo, apagado. Ele tava sentindo tudo que estavam fazendo no corpo dele. Cada corte, tudo. Conseguia ouvir tudo também. Ele não conseguia abrir o olho, nem falar, nem se mexer. Ele tava literalmente agonizando em dor, só que ele não conseguia reagir. A cirurgia acabou levando mais de 1 hora. Ele conseguiu, tipo, acordar totalmente. E falou pros cirurgiões que ele tava conseguindo ouvir e sentir tudo. E o cirurgião olhou pra ele e falou assim, aquela menina que você bateu no carro era minha filha. Então eu te dei uma dose que ia deixar você acordado pra você poder sentir tudo. Eu queria que você sentisse a mesma dor que a minha filha sentiu.